pessoal, estou aqui com o Dr. Otávio Pilon, que é o meu cirurgião plástico. Como vocês sabem, eu vim para o Brasil para fazer essa cirurgia, que eu estava querendo muito, e criei uma coragem também. E o Otávio já conheço, já tem um tempinho, tá? Sim. Já tem meu irmão, né, Otávio? Já tem um tempinho. Ele está em Vitória, Espírito Santo, né? E eu quero que ele fale um pouquinho, explique um pouquinho, falar a especialidade dele. Pode já se apresentar. Então, meu nome é Otávio, sou cirurgião plástico. Antes fiz a faculdade de medicina, cirurgia geral, 2 anos, depois 3 anos de cirurgia plástica, fiz em Minas Gerais e voltei para Vitória para atuar aqui em Vitória. Muitas pessoas perguntam se eu opero em outros lugares. Cheguei a ficar um tempo em Minas e aqui, mas agora só aqui porque cirurgia você precisa estar vendo o paciente. Muito difícil você estar operando em outro estado e não conseguir acompanhar no pós-operatório. E onde eu operei foi excelente, o hospital da... Foi, o hospital da plástica. Maravilhoso, acho que é legal. 4 meses só? Tem 4 meses, é um lugar que só opera cirurgia plástica, então você não tem outra especialidade, outra doença para ser operada. A equipe é mesmo treinamento, então é bem legal. Legal. E eu vou dar crédito a isso também, porque a assistência que eu recebi estando nos Estados Unidos, a Bruna, né, Sim. Secretária, né? Sim, a Bruna é meu braço direito. A Bruna, ela, na verdade, na cirurgia plástica a gente tem uma tendência a querer pegar o paciente do colo mesmo, né? As pessoas subestimam muito a cirurgia plástica, acham que é futilidade, o cirurgião, não, por que você vai fazer isso e tudo mais. Então a gente vê que mexe muito com a autoestima. Sim. E o lance de mexer com a autoestima, o paciente às vezes não sabe chegar lá, não sabe como chegar no ponto onde ele quer fazer. Então aqui, na equipe que a gente tem estruturado, a gente tem feito isso. Começa, por exemplo, com a marcação de cirurgia, da consulta, que é a Bruna que faz essa marcação. Então depois que eu atendo, ela vai fazer tudo. Ela, claro que ela vai ter sempre contato comigo, mas ela ajuda na marcação dos exames, orçamento, então esse bate-papo, tudo que precisa, sutiã, modelador, então isso que ela me ajuda. Sim. Depois disso tem a parte da psicologia e nutrição quando precisa também. Isso, e eles têm tudo mesmo, isso é importante, porque até quando eu fui fazer o meu operatório, né? Sim. Aí eu fui para Belo Horizonte, porque eu cheguei por lá primeiro, e daqui a Bruna estava me auxiliando lá, então essa assessoria toda foi muito importante. Essa é uma facilidade que a gente tenta colocar, porque realmente o paciente fica meio perdido, sabe? Então, principalmente quando pacientes que vêm de fora, igual você, vem de fora, algumas coisas você consegue fazer lá fora, nos Estados Unidos, e valem para cá, não tem problema, mas a gente consegue fazer com que o paciente chegue aqui, já faça os exames de sangue, avaliação cardiológica, e por aí vai. E durante também foi maravilhoso, eu conheci a equipe toda, né? O Dr. Otávio sempre opera com outro médico, cirurgião plástico. Aí tem as instrumentadoras, a Bruna que auxilia, todo paciente que vem tem que vai operar, ele tem uma consulta com a psicologia, a gente anexou isso no ano passado, não é muito corriqueiro, a gente vê as pessoas falando sobre isso, mas acabam não fazendo. Porque a gente entende que mexer com a imagem mexe com a autoestima, e mexer com a autoestima mexe com o lado emocional. Então não dá para eu tratar tudo em uma consulta, eu trato da parte estética, mas quem vai falar sobre as emoções, sobre o porquê, tem muita gente que vem por N motivos. Porque não está bem no casamento, porque não está bem com ela mesma, porque já tem aquele estigma de infância, então a psicologia entra nessa hora. Durante e após também. E por incrível que pareça, gente, eu recebi algo assim que não é tão comum, pelo menos eu não vejo, que foi, eu recebi uma cortesia, que foi uma escova, né? Sim, isso aí foi interessante, a Monique também perguntou, que legal, nunca tinha visto isso. Isso, desde quando eu comecei a acompanhar a cirurgia plástica e operar a cirurgia plástica, desde a minha residência, eu observava o quê? Eu chegava para falar com os pacientes falavam que estava tudo bem, mas o que mais incomodava era o cabelo que ela não podia lavar. Então a gente colocou essa facilidade, assim, sabe? É uma facilidade que a gente dá para o paciente, lá na primeira semana, no terceiro dia, aí ela escolhe quando for melhor. Ela vai no salão e eles conseguem lavar o cabelo para ela, que eu acho uma facilidade. Perfeito. Amei tudo, antes, durante e após. Que bom. Aí agora eu vou fazer algumas perguntas aqui, aliás, eu vou passar para o Dr. Otávio umas perguntas que o pessoal do Instagram me fez aqui.
né? Até se vocês tiverem outras perguntas que a gente não colocar aqui agora, vocês podem mandar e eu envio para ele, passo a resposta para vocês. Onde que eu fiz e se foi em São Paulo. Não, essa que a gente respondeu. Essa ideia de operar em outros estados, tem muito cirurgião que faz, consegue ter essa logística. Eu acho que não é só operar, é fazer um ótimo pós-operatório. Entendeu? A gente vê todo dia, vê assim, nesse começo, vê depois das primeiras semanas. Então a gente pode ir coordenando melhor esse paciente. Então, por exemplo, estava aqui puxando a orelha da Monique, que ela estava passeando com um cachorro, estava saindo, estava tentando, a forma como está levantando da cama. Isso, se eu não estou acompanhando, pelo menos nesse primeiro mês, uma vez por semana, 2 vezes por semana, dependendo de como for a demanda da paciente, eu não te corrijo. E aí o problema vem porque a gente falhou em uma simples orientação. Quando eu estou à distância, é mais complexo, dá para fazer, mas é mais complexo. Foi até a Érica Portela que fez essa pergunta, e aí ela falou assim, eu tenho muita vontade de fazer, mas não conheço nenhum local de confiança. Eu acho que é mais o que pega mais esse ponto aí, a confiança que tem que ter na equipe, né? No médico. Essa é a ideia quando você tem alguém que você conhece. Eu digo sempre para o paciente que vem comigo, assim, a dúvida é o que dá medo. Sim. Então, todo paciente que vem comigo, eu falo assim, tá com dúvida? Quer ir ao cirurgião? Vai conversar com o cirurgião. Agora, também assim, você em 10, você vai sempre ficar maluca. Sim. Você tem que encontrar aquele que te dá maior segurança e confiar. Né? E confiar. E não se espelhar só em resultados que você vê na internet, resultados da sua amiga, resultados... Porque cada um é singular. E eu sou suspeito para falar porque eu super indico mesmo. Que bom. Você, sua equipe e Vitória, gente. Vitória é muito lindo. Se vocês não conhecem ainda, dá para ter férias ainda. Nossa, aqui, né? Maravilhoso. E a Érica Portela fez outra pergunta também. Ela perguntou se dói muito pós-cirúrgico. E aí, dói? Eu não senti nada. Eu até levei puxão de orelha, porque eu não tô sentindo nada. Então, a gente acha... Alguns pacientes sentem muito mais. Eu já tive experiência de operar 2 pacientes no mesmo dia, uma prótese de mama, um ficar internado um dia e o outro ir embora no final do dia. Então, assim, isso depende muito de cada paciente. Mas, no geral, não é uma cirurgia que dói para a pessoa ficar incapacitada, não. Vai ter uma leve dor, claro, a gente manipula muito, mas depende muito do paciente. E a gente faz um controle da dor mais potente para poder não sentir dor. Isso, eu até tomei medicação no início, né? Isso. Mas só por precaução mesmo. Né? Eu até expliquei para a Monique que a dor, você tem que inibir ela lá no começo. Então, esse começo, tem muito paciente que não toma o remédio porque não está sentindo dor. E aí sente dor e vai tomar o remédio. E depois que já tem a dor, vira um ciclo. Então, você às vezes não sentiu dor porque você já saiu do hospital nessa crescente de tomar o remédio, certo? Sim. Entendeu? Acho que seguir as orientações do seu cirurgião. Siga as orientações que dão certo. Por que a pele precisa ser levada para análise? Na verdade, não é a pele em si, né? Vai a pele, mas vai principalmente a mama, né? A maior incidência de câncer nas mulheres, câncer de mama. Então a gente tem que fazer o estudo dessa mama, né? Principalmente se tiver histórico de câncer de mama na família, mãe, tia, avó. Então manda. É mandatório. É obrigatório? Não, é o paciente que decide. Mas a gente fica mais tranquilo se a gente já está com aquele material ali, tira e faz a biópsia. Fiz mastectomia radical por CA. Câncer à esquerda. Sim, ou seja, ela tirou a mama toda à esquerda por causa de um câncer de mama. Aí ela perguntou se tem como reconstruir sem silicone. Bom, tem algumas técnicas, né? Você pode usar o músculo, mas esteticamente não é tão legal. Eles falam alguns de injeção de gordura, mas é uma coisa muito ainda experimental, que eu não acho que é a solução. No caso da mastectomia, por a gente não ter tanto tecido, o ideal é usar expansor e depois uma prótese. Inclusive, os Estados Unidos, eles são fãs disso, assim, usar expansor e prótese. E aí a gente acaba fazendo a mesma coisa aqui. Quem escolhe o tamanho da prótese? Na verdade, a gente discute, isso é muito delicado, né? O paciente se apega muito ao número. Eu quero 320, eu quero 350. Uma coisa que eu estava conversando com a Monique no pré-operatório. É uma medida tridimensional. Eu dizer para você entre 320 e 350, a diferença é muito sutil. Na verdade,
a gente precisa tirar do paciente a ideia do que ele quer. Então, o que você quer? Igual a Monique, me mostrou algumas fotos, me mostrou uma ideia do que ela quer, então eu tenho uma noção do que ela quer. Dentro da noção que ela me dá, eu tenho que ter a liberdade de colocar 320, 350, que para ela não muda, mas para mim, na hora da cirurgia, muda. Entendeu? Agora, o que a gente precisa saber é assim, eu quero uma mama muito pequena, eu não quero mama. Então, é uma mama, eu já tenho uma noção. Então agora, a paciente vir com esse número, eu quero colocar uma prótese de 300. Aí a primeira pergunta que eu falo, por que 300? Né? Então, porque eu vi minha amiga com 300. Então, isso é muito complexo. Você estabelecer número por algo que você viu no outro. Então, respondendo a sua pergunta, quem decide? São as duas, casar os dois, entendeu? O que você quer, o que eu vou definir na hora. Até comigo, acho que você deu três números. Geralmente a gente coloca um intervalo. Olha, para você, dentro do que eu imagino, é um intervalo. Vamos supor, 300, 320, 350. Tem um intervalo. E lá no momento a gente define qual é o melhor perto do que ela quer. Perguntaram se eu já estou podendo fazer todos os movimentos. Não está podendo fazer todos os movimentos. Essa é uma grande briga entre a gente, entre o cirurgião e o paciente, porque principalmente o paciente que tem autonomia, que não consegue ficar muito quieto, a Monique, por exemplo, uma paciente que está acostumada a ser ativa o tempo todo, a fazer atividade física, é muito difícil, mas quanto mais tempo o paciente conseguir ficar com o bracinho quieto, melhor. Você falou até da cicatrização interna, né? Porque assim, principalmente aqui, a gente usou cola. Então você olha aqui por fora, tá tudo certinho, tá tudo coladinho, tudo bonitinho. Mas se ela começar a fazer atividade, essa cicatriz abre. Então assim, pelo menos 3 a 4 semanas. Aí a gente vai liberando gradualmente. Então, as primeiras 2, 3 semanas começa a liberar alguns movimentos, já consegue dirigir, primeiro mês consegue movimentar, fazer exercício com os membros inferiores, segundo mês com membros superiores e assim vai, dependendo da cirurgia, né? Estou me cuidando. Puxando a orelha dela aqui. Como você fez uma cirurgia e hoje está assim, intacta? Aí é dela, né? Na verdade a gente fez da melhor forma. Nós estamos me comprometendo aqui agora, porque eu estou intacta. Eu acho que foi pelo fato de eu ter mostrado assim, que eu não estava ficando de cama, porque a gente fica assim, sem fazer nada, nada mesmo. É o que eu estava explicando e falei com a Monique, assim, são pacientes diferentes. Tem gente que é prostrada, tem gente que tem uma gripe e fica de cama. Tem gente que tem gripe e não está nem cheio de dor. Eu perguntava aqui valor. Valor é complicado, os pacientes me perguntam muito para a Bruna, Bruno, quanto é tal cirurgia, porque eu quero ir dependendo do valor. A gente, claro, assim, uma mama, a gente tem mais ou menos uma noção de valor, mas cada cirurgia cada caso é um caso, tem casos que são mais simples, então a gente vai ter que avaliar, entendeu? Por exemplo, lipo, que é uma coisa que perguntam demais, é muito diferente, porque muda o tempo cirúrgico, mas já me perguntaram assim, mas por que a diferença é a mesma cirurgia? Em mim é um tanto, nela pode ser um tanto. Mas tem cirurgias que eu vou fazer em 1h30, tem cirurgia que eu vou fazer em 3 horas, dependendo da complexidade. Então é mais tempo cirúrgico, é mais hospital, é mais tudo. Então por isso que tem essa variação de valores. Então assim, valor mesmo a gente só consegue falar quando avalia o paciente, quando faz o exame físico com o paciente. Às vezes, com essa questão da telemedicina, a gente já consegue ter, isso melhorou muito, porque eu consigo fazer as primeiras consultas online. Ela fez online as primeiras, então a gente consegue ter uma noção, consegue examinar ali, mas aqui que eu bati o martelo em relação ao que queria ser mesmo, porque eu precisei ver. Você pega o subcutâneo, como que tem flacidez, como que são as alterações de cada mama, entendeu? Mas respondendo a pergunta, preço a gente tem que ver, tem que examinar, tem que avaliar. Eu até aproveitei, teve uma promoção que vocês fizeram, né? Todo ano tem o mês da mulher, né? Então a gente acaba, nesse mês da mulher, a gente consegue
fazer essa Muito bom, tá? Essa outra ideia dica legal. aí pra vocês. Outra dica boa, positiva aqui. Porque você quis colocar silicone. Mas pelo fato do bodybuilder, eu perdi 18 quilos desde que eu comecei em 2018. Ficou flácido, né? Tava bem flácido mesmo, né? Então por isso que eu decidi colocar. Tanto que vocês veem aí, a maioria dos atletas, né? Das atletas tem silicone. Porque a gente, a primeira coisa que perde, né? A gordura, né? A gordura vai pro rabo. Ela perguntou se você só atende em Vitória, você já respondeu, né? Agora online a gente consegue fazer atendimentos em todos os lugares, mas operar mesmo só em Vitória. Cicatriz sem cortes aparentes para mamoplastia. Eu acho que eles devem estar falando de tamanho de cicatriz, mas não tem jeito, né? Quando corta, tem cicatriz. Uma vez uma paciente me perguntou assim, mas eu achava que a cirurgia plástica depois não ficava cicatriz, né? É impossível, né? A partir do momento que você cortou a pele, para qualquer coisa, para tirar uma pinta, pode ficar um corte, pode ficar uma marca. Então a diferença é que a forma como a cirurgia plástica trata os tecidos e a sutura dos tecidos faz com que a cicatriz fique melhor, um aspecto sempre melhor, mais fino, mais estético. A gente pensa na estética. A outra pergunta até da Tatiana, também é bodybuilder, para você falar um pouquinho sobre a troca de prótese. Troca de prótese, vamos lá. Antigamente, as próteses tinham uma validade menor. 5 anos, 10 anos, 15 anos, agora a gente está em 20 anos, agora tem gente que fala que não precisaria trocar. O que eu explico é que assim, você compra um carro com uma garantia de 2 anos. Não é porque a garantia acabou que você tem que trocar de carro. Essa garantia que eles dão de prótese é porque qualquer intercorrência com essa prótese, a empresa ela garante aquilo ali. Ela fala, olha, esse período é o período que, teoricamente, você não precisaria trocar, então qualquer problema que tiver, eles se responsabilizam, trocam e arcam com isso aí. Então hoje, eu já operei uma paciente, a gente estava falando naquele dia, de 33 anos de prótese. Uma prótese que na época era, assim, teoricamente era para ter sido trocada com 5 anos. Ela ficou 33 anos e ela só trocou porque ela foi operar a face, então aproveitamos e trocamos a prótese. Porque senão ela não ia mexer na prótese. E a prótese estava lá, no lugar intacta, não tinha rompido, não tinha nada. Então, teoricamente, você não precisa estar mexendo. O que acontece é que as pacientes mudam o corpo ao longo do tempo, então você tem 20, depois tem 30, depois tem 40 anos, a gente aproveita e faz a troca dessa prótese. Essa que tiveram várias pessoas que colocaram essa, para você falar um pouquinho sobre a doença do silicone. A doença do silicone é algo que está sendo estudado, né, ainda, né? Tem alguns artigos, mas não é uma corrente ainda que está 100%, não tem garantia nenhuma de que colocou silicone vai ter doença do silicone, entendeu? Então isso ainda está em muita discussão sobre, tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor. O que eu acredito é que se fosse realmente contra, a gente não colocaria nada, entendeu? Quais as formas de reconstrução da mama mastectomizada por câncer? Então, quando tira a mama, você retira a mama toda, tira a glândula, aí vai depender de algumas coisas. Alguns você preserva o mamilo, outras não. Depende disso. Então, o que a gente mais usa hoje é o uso de expansor, que é uma prótese vazia, que a gente coloca, porque quando tira a mama, não tira só a mama, tira a pele também. Então, a gente precisa ganhar a pele. Para ganhar a pele, a gente coloca uma prótese vazia, vai enchendo, vai expandindo, essa pele vai ganhando. Quando a gente chega no tamanho que a gente quer, aí a gente tira o expansor e coloca uma prótese definitiva, que a textura é melhor, entendeu? Essa é a técnica que a gente mais usa. Mas existem técnicas de usar musculatura para rodar um retalho, existem outras técnicas, roda até musculatura do abdômen para tentar recriar a mão. Mais complexas, mas a gente consegue fazer também. Ótimo. Acho que deu para abranger bastante. Um pouquinho da mama, né? Tem muita coisa de mama para falar. A mama é um negócio muito complexo. E o Dr. Otávio vai ficar muito conhecido aqui, porque o Jay, futuramente, ele vai emagrecer mais um pouquinho. A gente já conversou aqui, já consultou com ele aqui, e o Jay futuramente vai estar fazendo cirurgia para retirada de pele, né? É isso aí. Assim que ele chegar no peso ideal, a gente vai fazer. Ele perdeu perdeu 50 quilos nos últimos anos. Então a ideia é ele perder 10, 15 quilos
e a gente fazer um reparo nessa pele que está sobrando. Aí a gente vai outro vídeo aqui, quando a doutora estava falando sobre a situação do Jay, né, com remoção de pele. E a gente pode fazer online também, né? Olha, então legal. Qualquer dúvida a gente vai falando, eu gravo daqui, você me manda as perguntas, ou a gente faz um FaceTime e você coloca aí para tirar as dúvidas. Perfeito, isso é legal. Perfeito. Gente, eu vou deixar o Instagram do Dr. Otávio, contato também, super de confiança, eu assim, de olho fechado mesmo, qualquer cirurgia que eu tiver que fazer, ó, super recomendo. Legal, obrigado. Super recomendo, a equipe assim, sensacional também, assistência, isso é muito importante, né, você conhecer o médico, conhecer a equipe, a forma que eles trabalham, tudo, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, pesquisem bastante também. Né? Então acho que é isso, gente. Tirar dúvida, né? Sim. Estou aqui à disposição, a Monique está abrindo esse canal aí de contato com pessoas de fora. Acho que isso é muito importante. Realmente, eu já recebi essa mesma queixa. Esses dias eu atendi um paciente que estava na Inglaterra. Falei assim, a grande dificuldade é a gente ter alguém que conhece alguém aí. Sim. E aí, assim, então toda a logística, todo o trâmite para você conseguir rodar aqui dentro do Brasil e fazer a coisa acontecer. Estou à disposição, a equipe toda está à disposição. A gente tem, por exemplo, eu preciso perder peso, a gente não manda só perder peso, tem a nutricionista que vai te auxiliar, tem o psicólogo que vai te ajudar. Então, preciso ir fazer os exames, a gente tem um cardiologista de referência para poder fazer os exame de sangue. A gente consegue agilizar isso tudo, acho que isso tudo facilita para o paciente. E a parte do pós-operatório também, o seu caso, que é no caso de mama, geralmente não precisa de alguém para ir lá dar banho. Por exemplo, o paciente que vai fazer lipoabdômen, uma lipo, que é em casa, difícil para tomar banho, que é mais difícil para se locomover. Então a gente tem gente para ir no pós-operatório em casa, dar banho, fazer curativo em casa, ou no hotel, onde ela ficar aqui. Então essas facilidades a gente faz não só para o paciente que está lá fora, a gente faz para o paciente que está aqui também. Né? Tem gente que está aqui sozinha, é uma mãe que quer operar, mas está sozinha, não tem mais ninguém, o filho já saiu, não tem marido, ou então é solteira. Então a gente consegue fazer isso em casa também. Ótimo, e é muito importante. Pós-operatório não é só operar, tem que cuidar. Não é, e levar os puxões de orelha. Isso aí. Tá no meu pé direto, tá? Mas, gente, obrigada e esperem pelo próximo vídeo aí que a gente vai fazer mais com o Dr. Otávio. Legal. Tchau.